Muito bem, a cantata falou sobre o nosso rei, o rei dos reis. E é interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, amados, o autor bíblico, principalmente o Evangelho de Mateus, que fala sobre o rei, ele tem uma preocupação de mostrar as reações que o ser humano mostra e revela com a vinda do rei. Justamente naquela época em que se cumpriu a profecia, houve diversas reações, manifestações em corações e em vidas, e essas reações elas se repetem também nos dias de hoje, seja no meu coração, no seu coração, e nós então respondemos a mensagem do rei. Eu gostaria de usar o texto para a nossa meditação de Mateus capítulo 2, o verso 1 ao 12, Evangelho de Mateus capítulo 2, o verso 1 ao 12. Você pode se colocar em pé por um momento, o coral pode ficar sentado, vocês estão liberados. Os demais, se podem, por favor, vamos acompanhar a leitura da palavra em Mateus 2, 1 ao 12, que fala sobre a chegada do rei. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontraram, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos, ó Deus, neste momento que Teu Santo Espírito possa aplicar as verdades do Teu coração ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque podemos refletir nesta palavra que é fiel, que é verdadeira. E nesta experiência do passado, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, que possa se repetir também no coração de cada um nesta noite, com o desejo de se prostrar, de se inclinar e de adorar o menino Jesus. Que nós possamos, ó Deus, com alegria, observar aquilo que a Tua palavra tem a nos dizer, e que possamos responder em submissão e obediência ao Teu querer e à Tua vontade. Que o Teu propósito seja revelado em cada coração aqui nesta noite. É o que nós oramos e pedimos desejar em nome de Jesus. Amém, amém. Podem tomar lugar. Amados, Mateus escreveu o livro do rei. Tudo no seu evangelho visa relatar onde, como e por que nasceria o rei Jesus. Então o propósito do evangelista Mateus era revelar a todos nós aonde Jesus iria nascer e qual o motivo e a razão da sua vinda. E este livro de Mateus é um livro fascinante, é um livro maravilhoso, porque o reino de Deus, ele é definido como o domínio eterno do Senhor em todos os tempos. O reino de Deus é a soma
de todas as bênçãos, de todas as promessas, de todas as alianças cumpridas na vinda de Jesus. Na verdade, a história ela se modificou completamente com a vinda de Jesus. A partir do momento em que Jesus pisou na terra, o rumo da história foi transformado. Porque o Natal existe porque Jesus nasceu. Na verdade, nós celebramos a chegada do Rei, a vinda do Rei. Mas é muito impressionante nós atentarmos às reações que existem no coração do ser humano com a vinda do Rei. E Mateus, ele nos revela isso com extrema habilidade. E eu gostaria de pensar contigo nessa noite sobre algumas posturas que o ser humano tem diante da chegada do Rei, diante do verdadeiro sentido do Natal. Mateus ele vai nos mostrar, nos revelar como o coração do ser humano ele responde com a chegada do Rei. E a primeira verdade que nós temos aqui no texto, que a chegada do Rei ela perturba o orgulhoso e o autossuficiente, e Mateus usa a figura de Herodes. Olha o que ele diz: depois que Jesus nasceu, verso 1 seguintes, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Queridos, por que é que você acha que Herodes ficaria perturbado ao ouvir uma notícia tão maravilhosa? Por que é que ele ficou inquieto, ficou intranquilo sobre a notícia do nascimento do Salvador? Pelo mesmo motivo que milhares e milhares de pessoas em todas as épocas, em todos os tempos, inclusive a nossa hoje, ficam perturbados, ficam inquietos. Aqui neste caso, Herodes ele estava vendo que o trono dele estava sendo ameaçado. Ele viu que o espaço que ele estava tendo, alguém parecia que viria tomar este lugar, este espaço. Herodes estava reinando em Jerusalém, sob a nomeação do imperador romano, Marco Antônio, durante já um período de 40 anos, mais ou menos. Ele foi nomeado rei dos judeus no ano 40 a.C., e neste posto ele permaneceria todo este período. E Herodes ele reinava com um braço rude, um braço forte. Ele era um homem que usava de truculência, ele usava de violência, de muita crueldade. Tudo para manter seguro, ou pelo menos a salvo, na sua mente, o seu reinado, a sua administração. Mas também ele era um homem que sabia praticar atos de bondade. Tanto que ele foi mestre construtor, e ele foi usado para restaurar o templo de Jerusalém para os judeus. Mas nós não devemos nos iludir, porque Herodes, ele praticava essas boas obras, ele demonstrava atos de generosidade, de bondade, apenas para manter ou para garantir o seu reinado. Ele fazia as coisas, mas por trás ele tinha um interesse, ele tinha um objetivo, era manter-se no poder, era ficar no poder. Portanto, quando os magos chegam dizendo que queriam encontrar o rei dos reis nascido, o rei dos judeus, para adorá-lo, Herodes então ele perde o chão. Ali ele fica inquieto, ele fica intranquilo e começa a se perturbar. Como é que alguém viria e ousaria tomar o seu poder? Essa era a questão. Então ele se perturba,
e ele arma uma trama diabólica. O verso 4 do capítulo 2 ao 7 diz assim: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Olha como ele era ignorante a esses fatos, a estas verdades. Ele não tinha conhecimento nada do Antigo Testamento, que já falava sobre a vinda do Messias. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Veja bem o interesse dele. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Achamos, sim, exagerada esta atitude de Herodes, mas guardadas as proporções, sempre, queridos, que o domínio soberano das nossas vidas é ameaçado por um outro Senhor, nós também nos enfurecemos, nós ficamos inquietos e nós ficamos perturbados. Por que as pessoas não se curvam a Cristo? Por que as pessoas não se dobram diante do menino Jesus para adorá-lo? Por que as pessoas não têm um coração voltado para aquilo que é a vontade de Deus? Porque elas, no fundo, não desejam servir a Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus, ele foi muito claro. Quando ele nos fala no Evangelho de Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus está dizendo? Que no coração do ser humano, nós não podemos dividir a lealdade. No coração do ser humano, nós não podemos dividir a nossa adoração. Ou você serve a um, ou você serve a outro. E quando nós somos confrontados com a vinda do rei, então, opa lá, alguém quer tomar o lugar. Alguém quer ter o domínio, o controle sobre as coisas. O apóstolo Paulo também tinha essa consciência. Em Colossenses 3,5 ele diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Querido, sempre que o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele se levanta no nosso coração, na nossa vida. Muitas vezes então o que surge são os ídolos que estão dentro do nosso coração, desejos dos mais infames e carnais que existem dentro de nós, e também deuses da nossa natureza, e isto fica enfurecido, começa a se manifestar. Como é que Jesus quer entrar e quer ter o controle do meu coração, da minha vida? Isto enfurece o pecador que não quer descer do trono da sua vida para dar lugar a Deus, o único soberano Senhor. Jesus mesmo disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, morra para o seu eu. Morra para o Deus entronizado no seu próprio coração. Morra para aquilo que está em desconformidade com a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Mostre obediência, submissão. Dê ouvidos à voz de Deus e então siga-me. Portanto, amados, note que nós temos muito mais de Herodes no coração
do que nós gostaríamos de admitir. A chegada do rei, ela perturba o orgulhoso. A chegada do rei deixa inquieto aquele que é autossuficiente. Porque o rei dos reis, ele confronta os ídolos que nós construímos dentro do nosso coração. E nós precisamos mortificar estes ídolos, para que Jesus seja o Senhor real e verdadeiro da nossa vida. A segunda lição nesse texto que Mateus nos dá, sobre a reação diante da chegada do rei, é que quando o rei chega, isto preocupa o sossegado. E ele usa a figura de Jerusalém. O verso 3 diz assim: quando o rei Herodes ouviu isto, ele ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Herodes ter ficado perturbado com a chegada do rei, até a gente compreende. Até a gente entende, porque ele estava no poder, ele era o rei instituído pelos romanos, mas toda Jerusalém ficar apavorada, preocupada, isso é um absurdo. Afinal, como é que eles poderiam ficar perturbados com a chegada do Messias, que eles mesmos tanto aguardavam? Por quê? A chegada do rei deixou o coração de Herodes furioso e iria colocar em guerra Jerusalém. Porque Herodes, por ele ser o líder, ele iria criar um ambiente hostil, ele ia criar um ambiente difícil e ele iria perturbar a paz dentro de Jerusalém. E além disso, a chegada do rei iria trazer mudanças radicais na estrutura política e religiosa daquela nação corrupta. Então, a vinda de Jesus iria confrontar diretamente com os problemas inerentes dentro da cidade de Jerusalém. Tanto que Mateus, ele com muita propriedade, no final do seu evangelho, ele ressalta esta perturbação que havia em Jerusalém. Em Mateus 21, 9 a 11, ele diz assim: a multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E aí vem o texto: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Tanto é verdade, meus queridos, que a vinda do rei iria trazer mudanças profundas e desconfortáveis, que a primeira coisa que Jesus fez ao entrar de forma triunfal em Jerusalém foi se dirigir até o templo. E isso vem logo em seguida. Ele vai até o templo e ele então combate aquele covil de ladrões. E ele causou uma enorme indignação aos mestres da lei. Quando Jesus ele chega, ele causa confrontos, e confrontos duros. Ele vai até o templo, ele vira aquelas mesas, ele usa do chicote, porque ele via que estavam fazendo daquele local um local de interesses e de desejos particulares, e não para adorar ao Senhor. Queridos, quando o rei chega na nossa vida, ele perturba a paz, ele perturba a tranquilidade. E uma das coisas, quando o rei ele vem, e ele é entronizado no meu coração e no seu coração, ele produz conflitos interpessoais por causa da nossa fé.
Lucas 12, 51 a 53 diz: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família, divididos uns com os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Sabe o que Jesus está dizendo? O dia em que você permitir Jesus ser o teu rei, o teu Senhor, você vai ter pessoas da tua própria família que vão se opor à tua fé. Vai se levantar pessoas da tua família, pessoas do teu círculo de amizade, de convivência, e que não vão concordar com esse estilo de vida com Jesus. Vão se levantar contra você, vão se opor a você, porque Jesus, Ele veio para trazer o seu domínio, o seu reinado nos corações, e você vai ser muito mal interpretado muitas vezes. Vão te chamar de fanático, vão te chamar de doido, vão te chamar de um monte de coisa, porque você assumiu um compromisso com Jesus, e admitiu Jesus ser o teu rei. Ah, mas de novo vai na igreja, de novo vai ao culto, nossa, de novo está indo lá, está gastando o seu tempo, nossa, não tem mais tempo para outras coisas. Jesus, quando Ele vem, Ele traz divisão, Ele traz separação, mas também Ele produz um combate violento contra o pecado. O autor de Hebreus capítulo 12 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Sabe o que o autor está dizendo? Que na medida em que nós vamos servindo ao Senhor e fazendo dele o nosso rei, nós vamos nos desenliando, nós vamos nos desembaraçando dos pecados, ao ponto de que nós temos um compromisso tão profundo com Ele, que nada mais nesta vida é mais importante do que Jesus no nosso coração. Mas Mateus também, ao falar sobre as reações, ele usa um terceiro grupo de pessoas, e ele diz que a chegada do rei provoca aquele que é religioso. E ele usa a figura dos mestres da lei, dos sacerdotes do povo. Enquanto alguns se perturbam porque não querem perder o controle do seu coração na sua vida, outros se preocupam porque não querem mudar a rota da sua existência, querem continuar naquele estilo de vida, amando o pecado, servindo ao pecado, sendo escravo do pecado. E uns se sentem provocados e buscam provar que sabem além da conta. E é o caso dos sacerdotes. E aqui nós temos ilustrado uma figura de muitas pessoas hoje que estão vivendo uma religiosidade que está muito longe daquilo que o rei propõe. Diz aqui o texto que Herodes, quando soube que os magos vieram para adorar, ele reuniu os chefes, os sacerdotes do povo, os mestres da lei, e ele perguntou aonde deveria nascer o Cristo. E aí o verso 5 diz: e eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Eles sabiam muito do Antigo Testamento, eles sabiam muito o que os profetas disseram. Eles citaram aqui uma palavra de Miqueias, isso estava fresquinho na cabeça deles. A liderança religiosa é convocada, e eles desfilam o seu conhecimento diante de todos, mas eles não movem um passo sequer para ir a Belém para adorar o menino Jesus. Hoje tem muita gente
que cita versos da Bíblia, que conhecem textos da palavra. Tem muita gente que, se for pedir para falar algo sobre um texto da palavra, ele fala, mas ele não inclina o seu coração para ir e adorar o menino Jesus. Uma coisa, meus queridos, é você ter aqui, na cabeça. Outra coisa é você ser transformado aqui. E hoje tem muita gente que é religiosa, até sabe bastante de Bíblia, até conhece muito da palavra. Muitas vezes, quando é desafiado diante de uma mensagem, ou o exemplo da conversão de uma pessoa que Deus fez uma obra grandiosa, maravilhosa, que é próximo a ela, ou ouvir um testemunho muito lindo de uma mudança de Deus na sua vida, ela não é provocada com o Espírito Santo para adorar ao Senhor. Na verdade, essa pessoa, por causa da religião, ela se prende apenas ao conhecimento. E eu quero te dizer que Deus quer coisa totalmente diferente na sua vida. Isaías 29:13 diz: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque a adoração que me presta é feita só de regras e ensinadas por homens. Você pode conhecer a palavra de cor, o diabo também conhece, o diabo também sabe, mas esse conhecimento intelectual não é o que Deus quer. Deus quer o teu coração quebrantado, Deus quer o teu coração contrito. Deus, Ele está farto de conhecimento e lábio sem coração. Por isso, neste Natal, não se sinta provocado a provar alguma coisa para alguém, mas se sinta desafiado pelo Espírito Santo para se dobrar diante de Jesus e adorá-lo. Sinta-se desafiado pela palavra a se prostrar diante de Jesus, a fazer de Jesus o teu rei, fazer de Jesus o teu Senhor. Não adianta você saber um monte de Bíblia, mas se você não vive, se você não pratica, se você não exercita essa palavra na sua vida, a palavra de Deus é viva, e ela nos transforma, ela nos muda. E para concluir, meus queridos, foi muito feliz o evangelista Mateus, ao falar de um grupo de pessoas, que quando foram confrontados pelo rei, e o rei, ele trouxe salvação, que foi os magos. Mateus fala dos magos, e é a postura que mais impressiona no Evangelho, é a postura desses homens que vieram do Oriente. Mateus 2:2 diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. Queridos, esses magos que vieram do Oriente, de origem persa, eram dedicados ao estudo da ciência. Na verdade, eles eram cientistas. Eles estudavam astrologia, eles estudavam filosofia, eles estudavam sobre religião. Eram homens muito sábios, com certeza, homens cultos, homens de uma capacidade tremenda, mas eles não agiram de forma orgulhosa como agiu Herodes. Eles foram humildes. Esses magos, queridos, eles viajaram por caminhos difíceis, desertos escaldantes, com um clima desfavorável, enfrentaram insetos peçonhentos, animais ferozes, mas eles, com perseverança, eles disseram: nós viemos do Oriente e nós queremos adorá-lo. A determinação de encontrar com Jesus. Onde está o nascido rei dos judeus? Você já fez essa pergunta no seu coração? Essa pergunta dos magos? Onde está o nascido, o rei dos judeus?
Eles, queridos, viajaram, os estudiosos dizem, mais ou menos 6 meses de caminhada, para ir ao encontro do menino Jesus, para adorá-lo. Ah, como hoje é difícil, com tanta tecnologia, com tanto conforto, nós nos deslocarmos por 1 hora, 1 hora e meia, para estar na casa do Senhor, para cultuá-lo, para adorá-lo. Temos tantas coisas. E esses homens intelectuais que eram sábios, inteligentes, caminharam 6 meses, 7 meses, por estradas difíceis. Nós viemos para adorá-lo. Nós viemos ao seu encontro. E eles fundamentaram a sua fé em Jesus. Diz o texto, nós vimos a sua estrela no Oriente. Por quê? Porque eles sabiam que aquela estrela, ela tinha uma função sobrenatural para manifestar o menino Jesus naquele tempo, naquela hora. E eles então, ao estudar a estrela, viram que era algo de Deus. Eles fundamentaram a sua fé no Senhor e a disposição em adorar ao Senhor. Para concluir nesta noite, como está o seu coração diante da vinda do Rei dos Reis? Qual é o desafio do Espírito Santo para o seu coração nessa noite? Não seja como Herodes. Não deixe o teu coração ficar orgulhoso, autossuficiente, pensando que Ele vem competir contigo. Não. Ele quer ser o teu Senhor, Ele quer ser o teu Salvador, Ele quer nascer no teu coração. Não seja como Jerusalém, não deixe que a sua alma sossegada venha a preocupar você. Não seja como os religiosos. Talvez você saiba muito de Deus e da palavra, mas o teu coração está longe. Você não se prostra diante do Senhor. Você não é uma pessoa contrita. Você não é uma pessoa quebrantada. Você precisa se quebrantar diante do Senhor. Mas seja como os magos. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. Diante de Jesus, o Rei dos Reis, não resta outra alternativa para que nós venhamos a estar em conformidade com a vontade do Senhor, do que adorar o Rei dos Reis. Adorar com alegria, mas de forma reverente. Adorar com vida e também adorar com voz. Adorar com os nossos dons e também com os nossos talentos. Você tem adorado ao Senhor com os teus dons? Com os teus talentos? Você tem servido a Deus com aquilo que Ele confiou nas tuas mãos? Adorar com tudo o que nós temos. Diz aqui o texto que eles vieram com ouro, com incenso e com mirra. Trouxeram aos pés de José e Maria em presente ao menino Jesus e o adoraram. O ouro representando que eles reconheciam que Jesus é rei. O incenso que eles apresentaram, eles reconheceram que Jesus é sacerdote e Deus. É aquele que intercede por nós. E mirra era representado por aquele que se tornou o nosso substituto. E Ele pagou o preço amargo do nosso pecado, porque mirra era uma erva amarga. E Cristo foi até a cruz para pagar o preço amargo do meu pecado e do seu pecado. Trouxeram mirra e apresentaram aos pés de Jesus. Que nós possamos sair daqui nesta noite como melhores adoradores, abertos à vontade de Deus, alegres, porque nós temos Jesus o Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis, aquele que veio para ser o Senhor do meu coração e do seu coração. Que você permita Jesus ser o teu Rei, que você permita Jesus
ter o domínio absoluto e o controle completo do seu coração, nesse tempo em que nós estamos vivendo. E assim você irá glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe esta palavra em cada um de nós.